Bom dia, segunda-feira, hoje é dia 20 de abril e hoje, gente, muito movimento no céu, mas a maioria das coisas que tinha para acontecer já aconteceu durante a madrugada. A lua ingressou em Gêmeos ontem, no comecinho da tarde, e olha, a lua em Gêmeos por si só já é bem agitada, né? Já tem uma dinâmica tanto mais vibrante como mais inconstante, né? Já muda bastante porque é um signo de final de estação. E essa lua em Gêmeos chegou aí a três aspectos de 60 graus durante a madrugada. 1h18 com Mercúrio, 2 horas com Saturno e 2h17 com Marte. Muita influência Yang, embora o aspecto de 60 graus seja um aspecto favorável, a dinâmica mais movimentada deixou a madrugada ali mais cheia de energia. Então imagina aí para quem tem dificuldade em relaxar, pode ter sentido um pouquinho essa vibração presente. Não foi agressiva, né, propriamente, mas mais agitada, mais movimentada. Depois desse momento, 2h17 na madrugada da segunda, a Lua não tem novos aspectos, ela vai ingressar em Câncer só amanhã, 14 horas. Então, nós vamos pegar todo esse período, muito mais de 24 horas, com a Lua sem aspecto, e só por isso já não é bom para iniciativas e grandes mudanças, em qualquer assunto. Sem aspecto, sem a Lua levar a luz de um lugar para outro, o que você inicia, ainda mais com a Lua em Gêmeos, tende a bastante inconstância, então atenção. Agora, hoje ainda tem mais coisa e o Mercúrio chegou à conjunção com Saturno às 8h22 da manhã e vai seguindo para uma conjunção com Marte às 18h44. E, bom, Mercúrio em conjunção Saturno, se fossem signos de terra, poderia ser muito interessante para as atividades de campo técnico. Mas assim, em Áries, essa sequência, né? Primeiro com Saturno e com Marte, vai impulsionando muita rapidez, uma certa ansiedade no clima. E quando qualquer planeta sai de um aspecto, uma conjunção com um maléfico que caminha para o outro, ele fica numa condição de sitiamento, ele fica sitiado, encurralado entre os dois, o que vai deixando o clima agitado. Por isso, hoje, isso é um dos fatores para a iniciativa e a Lua fora de curso também. O dia não é bom para nenhum assunto assim que seja muito importante, então cautela. Como para a maioria das pessoas é emenda de feriado também, né? E muitos locais não abrem, então também acaba ajudando a acalmar um pouquinho o clima. Ainda bem, porque senão seria muito agitado e principalmente o Mercúrio chegando à conjunção com Marte, mais irritado, né? Não só com palavras, mas às vezes a falta de atenção, porque é uma influência de muita pressa. Então, por exemplo, as atividades de um campo mais analítico sofrem muito. Sofrem muito também qualquer tema de Mercúrio nessa configuração. Estudar, conversar, o comércio, a parte contábil também, os assuntos da medicina, seja marcar uma consulta, marcar um exame, trocar um remédio e tal. Então, cautela se você tem que tomar alguma medicação, cautela com dosagem, com horário, fica tudo um pouquinho irritado. É um dia péssimo para conversar algum assunto importante com alguém. Ele impulsiona tanto a ansiedade como uma tendência, às vezes, um pouco combativa, assim, muito nervosa, né? E a gente vai ter que levar a segunda, então, com essa característica um pouco chata, né? Com a Lua em Gêmeos sem aspecto, que é muito ansiosa, sem direção, o clima fica assim, meio sem direção, sujeito a imprevisibilidades, assim, bobas do dia a dia. Como o Mercúrio aumentando a conjunção com Marte, vai deixando o clima também, vai contribuindo ainda mais, né, para essa ansiedade e uma certa irritabilidade presente também. Então, faça só atividades da sua rotina e paciência se surgir algum imprevisto, tá? Procura por vontade própria não entrar nessa onda, porque principalmente essa conjunção de Mercúrio com Marte, ela é muito irritada. Isso pode dar dor de cabeça e depois, tá? Bom, gente, aí o que acontece? Depois disso, o céu fecha as portas, só abre amanhã às 14, né? Que é quando a Lua ingressa no signo de Câncer. Então, nós vamos ficar com a Lua em Gêmeos sem aspecto, inclusive durante a noite, a madrugada e amanhã da terça, com muita instabilidade no ar. Ela é um pouquinho apressada, ansiosa, de muitas mudanças de direção, é um clima um pouco agitado, né? Quando ela ingressar em Câncer amanhã às 14, vai ter um aspecto bom com o Sol. Então amanhã nós vamos ter uma treguinha aí de umas 2 horinhas, desde as 14 até as 16h50, com um pouco mais de calmaria, né? Mas ela é mais acomodada, mais calma mesmo, concilia bem com o feriado, dá para relaxar um pouquinho, tá bom? Bom, amanhã eu volto pra gente conversar mais, porque aí de terça para quarta, aí a gente vai ter a Lua de novo numa sequência de aspectos difíceis
com os 3 que estão ali em Áries, o Saturno, Marte e Mercúrio, tá? Mas talvez seja ali um dos últimos momentos mais tensos da semana, depois vai ficando mais tranquilo, né? Vamos ter períodos ainda assim com a Lua sem aspecto, mas das agitações com os maléficos aí na quarta-feira depois alivia um pouquinho mais, tá bom? Então uma ótima segunda para vocês e até amanhã.